Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e dando continuidade ao tema feudalismo, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse revigoramento do comércio que aconteceu durante a Idade Média. Então, como eu estava falando nos outros vídeos, o feudo era uma estrutura agrícola. Eles viviam para produzir subsistência, para sobreviver. Com o passar do tempo, com a melhoria tecnológica, com o clima favorecendo, houve um aumento da produção. Então, a população começou a aumentar, algumas pessoas deixaram de estar no campo e foram para as cidades, até porque não era mais necessário o seu trabalho no campo. E aí, começou-se a ter nos feudos, por exemplo, o campo produzindo os alimentos e as cidades, as vilas, produzindo roupas, sapatos, móveis, uma série de coisas. Outros trabalhadores produzindo isso. Então, aos poucos, eles começam a trocar. Porque, por exemplo, se eu sou um sapateiro e estou produzindo sapatos, eu não estou plantando para comer. Então, eu preciso ter esse produto que eu faço, esse sapato, desde o comecinho, com as minhas mãos, que o trabalho ele era artesanal. Eu preciso trocar esse produto que eu tenho, que eu produzi, por alimentos, que é mais ou menos o que a gente faz até os dias de hoje. As pessoas vão trabalhar, recebem seu salário para pagar moradia, alimentação, luz, uma série de coisas. Então, começa a ter dentro do feudo essas trocas comerciais entre o campo e a cidade. Então, o comércio ele começa a ser revigorado. E, obviamente, para facilitar as trocas e para facilitar a questão do dinheiro, os feudos eles começam a cunhar, a produzir moedas para facilitar as transações comerciais. Então, a partir do século XI, as trocas comerciais dentro do feudo começam a crescer e as trocas fora do feudo também. Duas grandes cidades italianas, Gênova e Veneza, elas começam, através do mar Mediterrâneo, a comercializar, por exemplo, com o Oriente. E eles começam a trazer do Oriente perfumes, tecidos, especiarias, uma série de produtos que eles vendiam a preços altíssimos, gerando muito lucro. Então, aos poucos, o comércio internacional ele cresce junto com o aumento da produção agrícola. Outra coisa muito importante que vai acontecer também nessa região eram as rotas terrestres, que elas não deixavam de existir. Obviamente que durante as invasões bárbaras, elas eram perigosas, mas elas nunca deixaram de existir. E ao longo dessas rotas terrestres, começaram a surgir várias feiras, onde várias pessoas iam para vender seus produtos. Às vezes elas aconteciam algumas vezes por mês, algumas vezes por ano, que eram as grandes feiras. E no lugar onde existiam essas grandes feiras, hoje, por exemplo, surgiram, tem origem algumas cidades da Europa. Então o comércio, aos poucos, a partir do século XI, ele começa a voltar a ser uma grande força econômica no mundo feudal. Então, obviamente, com o aumento do comércio, aumenta-se a produção de dinheiro. Nessa época, as moedas, elas eram literalmente moedas, porque eles não usavam muito papel, elas eram cunhadas dentro dos feudos. Só que cada feudo produzia suas moedas para realizar suas trocas comerciais. Então, para facilitar essas trocas entre os feudos, vão surgir o que a gente chama de cambistas, as pessoas que fazem essa troca de um dinheiro por outro. Nessa época, quem fazia essas trocas eram comerciantes ou pessoas que sentavam em banquinhos. Então eles iam para as feiras, para os lugares, sentavam nos seus banquinhos e faziam essas trocas comerciais. Daí a gente vai começar, começaram a ser chamados de banqueiros, que é o termo que a gente usa até hoje. O banco é aquela instituição que administra o dinheiro das nações. Então vai ser na Idade Média que a gente vai ter origem a esse nome para quem faz as transações comerciais, as transações financeiras de banqueiros. Então, obviamente, aos poucos, esse crescimento comercial ele vai gerar cada vez mais trocas comerciais. Então, as feiras que aconteciam na parte terrestre e que às vezes eram esporádicas, elas começam a se tornar cada vez mais frequentes até tornarem-se permanentes. E a partir dessas feiras é que vão surgir algumas cidades ao longo da Europa, que eram cidades, basicamente, naquele período, comerciais.
Então, obviamente, com o crescimento das cidades, surgirem outras relações de trabalho. Quando eu comecei a falar do feudalismo, eu falei que existia basicamente a servidão, que eram os camponeses que trabalhavam para os senhores feudais e alguns vilões que moravam próximos. A partir de agora, a gente vai ter banqueiros, comerciantes, vamos ter os artesãos, vão surgir várias profissões, várias novas relações de trabalho dentro dessas cidades. Então, uma talvez de que seja a mais interessante para a gente falar aqui um pouquinho, seriam os artesãos. Então, nesse período, o trabalho ele era artesanal, não existiam máquinas. Então, os artesãos, aqueles que trabalhavam com as mãos, eles se reuniam em corporações de ofício. Os mestres de ofício eram os donos dos lugares com as ferramentas. Então, ele reunia alguns artesãos, que ele chamava de oficiais, em que ele pagava um salário para que eles produzissem os seus produtos, né, para que fossem vendidos. E existiam também os aprendizes, que eram jovens entre 10 e 12 anos, que iam para as oficinas com o intuito de aprender uma profissão, de aprender aquela profissão, aprender a fazer sapato, a fazer móvel, a fazer roupa, seja lá o que for, em troca do seu trabalho, né? Ele recebia essa aprendizagem e recebia uma moradia e alimentação. Hoje em dia a gente tem um programa chamado Jovem Aprendiz, onde o jovem ele vai para uma empresa com o objetivo de aprender. Só que hoje em dia, obviamente, ele trabalha só algumas horas para não atrapalhar seus estudos e recebe também uma pequena remuneração. Então, com o crescimento das cidades, surgem novas relações de trabalho, novos produtos, sempre estimulando cada vez mais o crescimento do comércio. Uma coisa muito interessante que vai acontecer nesse período é que essas feiras, que começam a se tornar permanentes e que começa a ter basicamente uma cidade que fornece, onde tudo acontece, elas pertenciam ao senhor feudal, aquelas terras. Então, às vezes as pessoas da cidade se reuniam, juntavam dinheiro e pagavam para o senhor feudal uma coisa chamada franquia, que garantia àquela cidade a sua independência, para escolher quem ia controlar, quem ia administrar a cidade. Então, aos poucos, a burguesia, esses ricos comerciantes, eles começam a buscar sua independência do senhor feudal, porque eles tinham que continuar pagando uma série de tributos para o senhor feudal. E aos poucos, não era mais interessante para eles ter que pagar tantos impostos, porque quanto mais dinheiro eles ganhavam, mais impostos eles pagavam. Então, aos poucos, essas feiras, que se tornam cidades, começam a ganhar sua independência. Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos eu continuo falando um pouquinho mais sobre feudalismo. Até a próxima!